O Salmo 133, Salmo 133, diz assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Vamos repetir. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Eu acho que está muito fraco isso aqui. Vamos lá. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Sobre ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Agora vamos lá nos evangelhos não porque é o Novo Testamento, mas no livro da história da igreja, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, glórias a Deus, bendito é o nome do Senhor Jesus, aleluia, glórias a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, está entre Gênesis e Apocalipse, só para ajudar aí, né? Eu não posso falar o número da página, porque cada Bíblia tem uma página, um número diferente aí, né? Se fosse tudo igualzinho, né? Um padrão só, ficava fácil, né? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 37, diz assim: ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e as fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Todos os dias acrescentavam ao Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Vamos repetir o verso 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava ao Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Pai, no nome de Jesus, te peço graça nesta manhã. Peço mais uma vez, Pai querido, que por esta, ó Deus, oportunidade junto com a tua igreja, junto com os servos e servas do Senhor, ó Deus amado, possamos aqui nesta manhã, Senhor, meu Deus, ouvir, ó Pai amado, acerca desses relatos, ó Deus amado, que nossas vidas sejam dirigidas o teu Espírito Santo. Fala conosco, e todos quanto ouvirem que receberem desta palavra, que sejam despertados no nome de Jesus Cristo. Amém. E você pode glorificar o nome do Senhor Jesus.
Irmãos, encontramos aqui dois textos para a gente de repente não imaginar que Deus não tem preocupação com a comunhão da igreja, a comunhão do povo dele. E olhando para esses dois textos, acredito que a gente poderia ter escolhido mais outros textos, mas perfeitamente o texto do Salmo 133 é o texto que é mais citado em todas as escrituras, ao longo de toda a Bíblia Sagrada. É o texto mais citado para falar de comunhão. Eu acredito que vocês aqui há de convir comigo. Quando se fala de comunhão, as pessoas sempre vão citar o Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam. União, irmãos, está muito apontando, direcionando para a comunhão. Ou seja, aquilo que se torna comum a partir da unidade. Porque sem unidade não há como haver compartilhamento. Sem união, sem unidade, não tem como haver compartilhamento. Por exemplo, que onde nós aqui tivéssemos dificuldades um com o outro de relacionamento, nós temos dificuldade de união. Mas na hora que aí a pessoa, um de nós às vezes venha precisando de alguma coisa, aí a gente vai lá e aproxima, que é união, para poder ter a oportunidade de receber o compartilhamento de alguma coisa. Por exemplo, eu vou ter unidade, vou me unir à irmã Maria Helena, e aí eu vou precisar das panelas dela, eu me aproximo dela. Eu vou me unir ao meu irmão José, porque eu me aproximando dele, eu consigo, o rolo de pintura, o pincel, eu consigo a bandejinha, as espátulas emprestar. Eu vou me aproximar do irmão, do diácono Maurício, porque quando eu me aproximando dele, vai melhorar para me poder pegar o alicate, uma chave de fenda. Não é verdade? Vejamos que quando a gente vive uma vida natural, olha bem, uma vida natural de comunhão, porque ele fala aqui, ó, quão bom é que os irmãos vivam em união, não é apenas para uma hora específica. Isso é para todo instante da nossa vida. Não é quando eu estiver precisando que o irmão, que a irmã possa me servir, e aí eu me aproximo, e às vezes a pessoa até acha, o irmão, que bênção, o irmão vem falar comigo, a irmã vem falar comigo, mas talvez não está nem sabendo que a pessoa, na verdade, criou uma situação para poder ter o benefício que o outro tem. E a pessoa quer o benefício, mas não quer a comunhão. A pessoa quer o benefício, mas ela não quer viver uma experiência de unidade. E viver a unidade, amados irmãos, é uma coisa difícil. Porque se a gente não for transformado na essência, a gente só vai viver de aparência. Aparentemente tem amor, aparentemente tem unidade, aparentemente eles se amam. E a Bíblia as Escrituras vai falar sobre isso. Para aqueles que têm aparência, mas que negam o amor, negam a eficiência dessa verdade, a palavra nos ensina a afastar desses. Porque são chamados de aproveitadores. Isso é terrível. Isso é terrível para dentro de
numa igreja, de repente você fala assim, mas o irmão é aproveitador, a irmã é aproveitador, é porque só pensa em si. Eu quantas vezes passei por pessoas na rua, quantas vezes lidei com pessoas que só me davam um bom dia, boa tarde, boa noite, ou parar para poder falar comigo quando elas tinham alguma coisa que nem se interessava. Pergunta a minha esposa, ela que anda comigo diariamente, aonde eu vou, se eu estiver a pé, se eu estiver de carro, se eu for de ônibus, se eu for de carona, se tem uma coisa que eu amo, é dar bom dia, boa tarde, boa noite, parar e falar com as pessoas. O que eu quero ter é comunhão. Eu não sei qual vai ser o dia de amanhã. Ah, pastor, então você já pensa em que as pessoas podem fazer alguma coisa por você? Não, eu penso que eu posso fazer por elas e que elas também, de repente, Deus pode usar e fazer por mim. Quantas vezes cheguei em algum lugar e tem uma pessoa que está toda enrolada para fazer alguma coisa e alguma coisa que eu possa ajudar a solucionar? Às vezes a pessoa não sabe nem que, olha, imaginando que pode chegar, vivenciar uma comunhão. Mas a gente chega e começa a trazer luz. Qual é a diferença do cristão? É você chegar e ajudar. É você chegar e fazer a diferença. Ah, pastor, a gente ouve isso na igreja, mas a gente tem que levar isso de dentro das quatro paredes do culto da igreja para o lado de fora. Para viver isso na prática. Porque esse texto de Salmo 133, ele fala: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ele diz algo interessante. É como um óleo precioso sobre a cabeça e desce sobre a barba de Arão e desce sobre a orla das suas vestes. Aqui nós observamos que o óleo que desce sobre a cabeça, ele tem uma característica do óleo que desce sobre a cabeça, que é para demonstrar aqui a unção. A gente não unge ninguém, né? A gente não separa ninguém lá pelos pés. Apesar de Isaías dizer, o profeta Isaías, né, que quão bom os preciosos são os pés daqueles que anunciam, né, as boas novas, mas a unção, a característica dela é o derramamento do óleo para aquele que é outorgado para a vida ministerial, para cumprir o chamado. Deus coloca um óleo, derrama um óleo aqui, ó, em cima da sua cabeça. E esse óleo tem por característica descer. Além da gravidade, que todo o líquido que está aqui em cima, né, está na parte superior, ele vai descer. E ele vai descendo, ele vem pela barba, passa pelo seu osso. Eu me lembro quando eu fui consagrado a pastor, né? O pastor falou: ó, compra o azeite. Eu falei: qual azeite? Compra o azeite galo. É um dos azeites mais caros que tem no mercado. Você vai lá e comprar aquele mix de óleo com azeite que custa, né, R$5, R$6. Compra o galo, né? Irmãos, e que coisa maravilhosa é quando você dobra o seu joelho e vem aquele monte de azeite aqui, ó, na sua cabeça, aqui vai descendo, e você vai sendo tomado, inundado por um óleo, por uma unção que ela vai para toda a sua vida. Aleluia. Não é para você sair dali, não, já vou ali correndo, vou no banheiro ali, vou tomar um banho, vou tirar esse óleo, porque Deus me livre, né? Imaginar que as irmãs que gostam do salão, né? E Deus me livre de óleo na minha cabeça, esse negócio. Irmãos, aqui está falando aqui de algo que é para amaciar a nossa vida. Muitos aqui às vezes não vão ter essa noção do que o óleo pode fazer. Amaciar couro cabeludo, amaciar o cabelo, amaciar a sua pele. A gente não tem noção. O que está falando de amaciar é exatamente para quebrar toda a rigidez da nossa vida, incredulidade. Aspectos da incredulidade que não
no nosso íntimo, no nosso interior, no nosso coração, que reverbera muitas das vezes as nossas vestes espirituais. E quando ele diz aqui que vai descendo, vai lá para a orla das suas vestes, isso é maravilhoso. Porque o homem e a mulher de Deus têm por característica ele ser inteiramente de Deus. Não é a metade, não é parte. O homem de Deus, a mulher de Deus, louvado seja o nome do Senhor, tem por característica, porque olha quando ele diz aqui, que como é o vale de Hermon que desce sobre os montes de Sião, sobre ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E a gente sabe que a bênção do Senhor, ela vem por meio da unção. A unção, ela te separa para a bênção. Quando a gente pega Tiago, dizendo no capítulo de número 5, Tiago vai dizer que a unção, quando tem alguém que está enfermo, chama os presbíteros da igreja, unja com óleo, ore, se tiver pecado, serão perdoados, né, que confessamos seus pecados, e ele manda ungir, coloca a unção. A unção, ela te canaliza para a Deus. Quando pegamos 1 Samuel, vamos encontrar ali Samuel separando reis, separando eles com unção, ungindo eles para uma vida de Deus. Você acha que Deus usou Samuel para ir lá ungir alguém, separar alguém para uma vida errada, para uma vida ruim? Não, Deus manda unção para te separar para uma vida de bênçãos. Ou seja, enquanto você viver, aquela unção precisa continuar reverberando na sua vida. Só que a gente passa todos esses textos, Davi, citado no Salmo 133, a gente vai lá para a igreja. Imagina a igreja. E olha que parece, bate uma curiosidade nos irmãos, mas o que a gente vai fazer aqui? A gente é crente, o que a gente vem fazer num culto na igreja? Qual é a nossa utilidade na obra? A nossa serventia? Será que nós estamos crentes, somos servos do Senhor de enfeite? Será que nós fomos chamados para ficarmos de enfeite no banco? A gente não canta, não ora, não dá glória a Deus, não medita na palavra, não canta, a gente não toca um instrumento, não bate palma, a gente está vivenciando um tempo em que nós não demonstramos nenhuma diferença lá no mundo. Você vai no estádio do Ribeiro Junqueiro no dia que tem jogo, né? Para muita gente aqui que conhece a cidade, você chega lá no estádio do Ribeiro Junqueira e aí o pessoal acende, né? Aquelas luzes, né? Aqueles fogos coloridos, que fica tudo vermelho, preto, branco. Você vai no Maracanã, vai em tudo qualquer outro lugar no dia de jogo, as pessoas estão ali cheias de alegria, cheias de disposição. Converte, vira um nhaca. Vem com a igreja, vem com má vontade, vem com resistência, com dureza no coração. Vem com a igreja, a gente chega no culto, a gente começa a perceber que as pessoas estão cada vez mais ligadas no telefone, cada vez mais distantes do Senhor. Estão mais preocupados com o que está em casa, estão preocupados com o trabalho, estão mais preocupados com aquilo que está além do ambiente daquilo que a gente deve promover para ter comunhão. Presta atenção, comunhão. Como que você vai ter comunhão com o seu irmão, com a sua irmã, se você está desconectado? Glória a Deus, glória a Deus. Se você está distante? A gente quando vai fazer uma conexão hidráulica, unir duas peças, você pode unir ela por meio de uma conexão. Você faz uma peça chamada uma bolsa, que ela é chamada de fêmea, e na outra ponta, chamada de ponta macho, você faz uma conexão hidráulica.
Se você não tiver condição de fazer uma bolsa chamada fêmea, você vai lá e compra uma chamada luva. E você vai fazer uma conexão para que aquela tubulação funcione. Na igreja, se a gente não tiver conexão, as coisas não funcionam. Se a gente não tiver conexão, que aquilo que se determina a comunhão, ou seja, passou em você, passa em mim. Aleluia. A alegria que você tem, eu também vou ter. A necessidade que você tem, eu também vou ter. Porque quando eu olho para a igreja de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, havia uma preocupação que nós faremos, irmãos. E que nós estamos aqui para fazer. Viemos para ser enfeite. E quem conhece a igreja em Atos dos Apóstolos sabia que houve discussões dentro da igreja. Houve reuniões dentro da igreja, porque havia pessoas dentro da igreja que não queriam ficar de enfeite. Foi aí que foi, por exemplo, instituído o diaconato. O diaconato ele surge baseado numa necessidade da igreja. Havia pessoas que falaram: eu não quero ficar aqui de enfeite, só grupo X, só fulano e tal, só esse grupo aqui que trabalha, só esse daqui que tem a oportunidade, só esse aqui que está executando. Aí nós vamos ficar aqui fazendo o quê? Já se perguntou acerca da tua utilidade na obra do Senhor? Ah, pastor, eu sou crente porque eu quero ser feliz. Não, eu sou crente porque eu quero ser útil para o reino do Senhor. Jesus não me chamou para mim ser feliz. Ele até falou ao contrário: no mundo tereis aflições. Eu não conheço que a aflição ela está produzindo algum motivo de felicidade para a gente andar com os dentes tudo lá de fora. Mas deve ser um motivo, amados irmãos, felicidade da nossa alma. Foi exatamente o que Jesus falou com os discípulos quando eles voltaram da missão. Eles voltaram toda alegria, tão felizes, até os demônios do sujeito. Jesus falou: alegrai-vos antes por terem vosso nome escrito no livro da vida. Nós devemos prezar pela comunhão, trabalhar pela comunhão. Igreja não pode ser igual, às vezes, um clube, os clubes no dia a dia, no clube social, né? Você vai para uma academia, você vai para onde tem uma piscina, você vai para um clube de todos os formatos de clube. As pessoas estão tendo mais comunhão do que muitas das vezes dentro dos aspectos de um grande grupo chamado igreja. As pessoas chegam lá, elas fazem um churrasco juntos, botam uma mesinha lá, come, bebe junto, depois vai embora para casa, aí liga, manda mensagem. Eu mando mensagem para muita gente aqui. Quantas pessoas aqui me respondem e falam assim: bom dia, pastor. Quando eu mando no grupo da igreja, por exemplo, eu vou parar de mandar a oração no grupo da igreja, vou fazer na lista, vou mandar um por um. Vou mandar no zap de todo mundo. Eu só tenho 3, 4 ou 5 grupos que são pessoas que eu não tenho contato, que eles são outros grupos, aí eu vou lá e mando. Gente que não é crente, gente que é ateu, maçom. E sabe o que eles colocam lá? Um joinha, uma mãozinha, reverência, agradecimento. Sabe o que acontece, irmãos? Está faltando para nós entender o que é comunhão na igreja. Entender o que é comunhão na casa do Senhor. E eu percebo que se do lado de fora, no dia a dia, a gente está vivendo dessa maneira, isso está reverberando aqui. Isso está reverberando dentro da igreja. Você passa na rua, não cumprimenta o irmão, a paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor, irmão. A gente anda por aí, a gente percebe que as pessoas vão esfriando na fé. As pessoas vão esfriando na comunhão. E sabe que o esfriamento, quando ele acontece em parte, presta atenção, quando o esfriamento ele acontece em parte, ele leva a ruptura. Leva a ruptura. Se você fosse aqui em cima dessa laje da igreja, uns anos atrás, se não me engano, 2019, uma estrutura
protegida e uma estrutura desprotegida fez essa igreja ser inundada de água em cima dela no final de semana. Aquilo vazou, rachou. A parte que ficou exposta, sem proteção, ela estourou. Não teve condições de segurar a pressão, não teve condições de se manter uniforme. E eu pego essa ideia e observo que todos aqueles que se ausentam da uniformidade da comunhão não suportam, brigam com facilidade, rompem com facilidade, deixam de estar presente com facilidade, não se olham com facilidade, não perdoam com facilidade, porque existe uma divergência entre o que está protegido e o que não está protegido. Existe uma diferença entre aquilo que ainda segue perfeito com aquilo que já está danificado. Aleluia. Estamos lidando com uma realidade muito triste. Estamos lidando com uma realidade em que essa igreja, os irmãos, eles começam a questionar, mas Pedro vai dizer: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Pecado é tudo aquilo, amados irmãos, que vai contra os princípios de Deus. E se a gente não atenta para a comunhão, nós estamos incorrendo no pecado. Se a gente caminha promovendo divisões, contendas, rachas, nós estamos incorrendo no pecado. E é por isso que ele está falando aqui de batizar com batismo de arrependimento. É um arrependimento, é uma conversão, é uma mudança de direção na nossa vida, é uma mudança de hábitos na nossa vida. Uma mudança que precisa ser contínua, praticada diariamente. Não é uma mudança que a gente vê na face do coração da pessoa, na presença da pessoa, quando chega no ambiente de culto. Mas é uma prática que a gente tem de ter do lado de fora no dia a dia. Isso mostra que a gente vai amadurecendo para se tornar alguém agradável ao Senhor. Porque a ausência de maturidade na vida cristã traz enormes prejuízos. Enormes prejuízos. E ele diz aqui: seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o quê? O dom do Espírito Santo. Pergunta para esse irmão que está do outro lado: você já recebeu o dom do Espírito Santo? Está andando cheio do Espírito Santo? Tem falado em línguas? Tem sido cheio de uma unção? Porque se está faltando essa unção, amados irmãos, é sinal que tem alguma coisa que ainda está corrompida, e que está corrompido não trabalha corretamente, não faz o processo corretamente. Eu, mais 2, 3 irmãos que nós temos carro, a gente sabe que quando tem alguma coisa no processo de funcionamento ali que não está certo, a gente fica numa baita de uma preocupação, não é verdade? Meu Deus do céu, quanto isso vai me custar? Que é isso? A gente às vezes nem sabe o que é. A gente pode ter às vezes uma noção, mas a gente não sabe se aquilo ali pode estar afetando mais alguma outra coisa. Sabe que quando a gente não preza pela comunhão, pela uniformidade do funcionamento, o problema aqui começa às vezes com um probleminha, uma coisinha de nada, que não é dado atenção, vai afetando tudo. E daqui a pouco o carro vai ficando escrichado, todo estourado. A vida espiritual é assim. O dia que você deixa de falar com o irmão, é uma pequena pecinha do carro.
No dia seguinte, o maligno faz você andar por caminhos errados e ele vai fazer com que aquela pequena pecinha ela comece agora a atrapalhar uma outra peça. E aquela outra peça, o efeito cascata, efeito dominó, vai agora atrapalhar uma outra peça e atrapalhar uma outra peça até chegar ao dia em que aquele carro vai parar. Porque é uma realidade que a gente precisa encarar, é que os nossos defeitos, os nossos, porque a gente às vezes vê o defeito do irmão, vê o defeito da irmã, mas a gente precisa tratar dos nossos defeitos. Tudo aquilo que me faz, por exemplo, que pode me entristecer, Senhor, por qual razão aquilo me entristece? Por qual razão isso acontece? E eu tenho que começar a me preparar, Senhor. Aquilo que não for para me edificar, não me permita ser manipulado. Não permita que eu seja levado por sentimentos que possa deixar rastros ruins na minha vida. A gente sabe, por exemplo, quando antigamente, hoje não acontece isso, de raridade às vezes, quando chovia, vinha um barro, entrava lá na água da Copasa, vinha passando pelos canos, e o barro chegava na casa da gente. E o que é que tirava o barro? O que tirava aquela sujeira? Só água limpa. Porque quanto mais água suja você permite passar ali, mais ela vai grudando na parede interna do cano e por muito mais tempo vai ficar uma água turva. A nossa vida, com problemas da comunhão, ela tem o mesmo sentido. Quando a gente vai permitindo que por muito tempo vá passando coisas ruins na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, a gente vai passar muito mais tempo sofrendo com aquela sujeira. A gente vai passar muito mais tempo tendo que nos preocupar em limpar, em tirar aquilo ali. Por isso que o homem e a mulher de Deus tem que estar sempre orando para o seu coração. Deus, não permita eu me aborrecer. E tem gente que se aborrece e desvia, tem gente que se aborrece e fica dentro de casa, tem gente que se aborrece e não volta na igreja, tem gente que se aborrece e não cumprimenta mais o irmão, não fala mais com o irmão. Irmãos, que comunhão é essa? Que comunhão é essa? Que a gente vem para participar da Santa Ceia, e há muitos que deveriam estar na mesa da Santa Ceia, está preocupada com a mesa do almoço hoje, já está preocupada com o que vai comer daqui a pouco, não se alimentou, não alimentou a sua alma, e amanhã você vai comer de novo, logo mais você vai ter que comer de novo. Mas se você não alimenta a sua alma, mais tarde vem o demônio que traz tristeza, que traz angústia, que traz discórdia, e ele acha frestas na sua alma, ele acha brechas no seu coração, e ele vai deixando grudado ali a sujeira dele. Porque se você começar a se alimentar da palavra do Senhor, se você começar a deixar que o Espírito da verdade, a água que jorra de Cristo, ela comece a entrar na sua vida, nada disso vai ser o mais importante, nada disso será a prioridade da sua vida. Aleluia! E ele vai dizer, porque a promessa, irmãos, você veja que a união é uma coisa tão linda, que Deus trabalha de uma maneira que a gente não tem dimensão. E aqui ele vai dizer assim, porque a promessa nos diz a respeito a nós, como diz o profeta Joel no capítulo 2, 28, diz a respeito a vós, aos vossos filhos e a todos que estão longe, tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Pastor, por que as pessoas não vêm na igreja? Pode ser por causa de mim, por causa de você, por causa de nós, porque nós somos responsáveis, porque a promessa que o Senhor
trouxe para mim, trouxe para cada um de nós, foi porque para que através de nós o Senhor alcançasse muito mais outras pessoas. E nós temos responsabilidade em angariar, em trazer, em pregar, em anunciar, em falar as maravilhas do Senhor, em contar as novidades do Senhor. Mas a gente tem visto uma geração de crente que não fala do amor de Deus, que não conta as maravilhas, que não dá testemunho, que só faz aquilo que é desagradável ao Senhor. Eu lembro quando nós estávamos com a igreja, lá embaixo na avenida, alguém me procurou: pastor, tem como o senhor ir lá naquele prédio ali e procurar um pessoal que é crente daquele prédio ali e pedir para eles não fazer isso? Eu falei: mas o que está acontecendo, pastor? Tem um pessoal que é crente ali daquele prédio ali, que todo dia levanta às 5 horas da manhã, liga o som na maior altura. Eu falei: eu não conheço, da minha igreja não é. Mas seria bom você procurar saber quem é a pessoa, já que está te incomodando, procurar saber quem é a pessoa e procurar o pastor dessa pessoa, porque ele é a autoridade espiritual sobre essa pessoa. Sabe o que está faltando na sociedade? As pessoas respeitarem seus limites, cumprirem com seus deveres, com suas obrigações. Não é porque a gente vem para a igreja, olha, agora eu posso todas as coisas daquele que me fortalece, sai achando que pode tudo fazer por aí, né? Acho que sai por aí, né, irmão José? Tem pessoa que não crente, o irmão foi parar da blitz, a polícia faz o sinal para ele parar e ele não para ainda. A polícia corre atrás dele, pega ele, vai puxar a documentação dele e está com mandado de prisão para ele. Foi para a cadeia, rasparam a cabeça dele, tudo botaram na cadeia lá e lá dentro. Você não pode fazer isso comigo, porque eu sou profeta de Deus da terra. Você não pode fazer isso. O profeta também vai para a cadeia, o profeta também vai para a prisão. E esse foi justo, foi com justiça. Sabe que tem crente que acha que pode fazer de tudo, inclusive dentro da igreja. Inclusive na igreja, com maus comportamentos. Porque quando eu olho esse versículo de número 39, eu percebo que lá em 1 Coríntios, capítulo de número 14, o apóstolo Paulo falando acerca do comportamento que acontece dentro da igreja, muitas das vezes ele é um embaraço para aquele que não conhece a igreja. Está lá! O ímpio chega na igreja, está todo mundo indo lá, ele falando em mistério para cá e entrega daqui para lá, o outro roda, pula, cambalhota e faz daqui. Paulo está falando que se ninguém tiver um discernimento daquilo ali, e aquela pessoa que nada conhece, ela tem uma interpretação correta, ela vai ficar assustada. E possivelmente não volta na igreja. Quem está aqui há mais tempo comigo que sabe que nós tivemos um problema na nossa igreja há muitos anos atrás, um grupo que começou a dar roda. A irmã Lu estava cantando, eu falei: irmã, para. Eu sou uma pessoa que tem coragem para tomar decisões. Eu não tomo decisões conforme o agrado e o gosto das pessoas e nem na hora que às vezes elas estão imaginando. Nós vamos fazer uma oração em determinado lugar e de repente começou um grupo ali, a irmã Lu começou com o corinho de fogo e eu tocando. Não sei mais quem estava batendo, não sei se a irmã estava batendo pandeiro, então aí de repente começou aquele roda, uma irmã foi lá para cima de um irmão. Se o filho dela não chega e segura ela, a irmã ia bater isso no irmão. Irmão, foi um período terrível na igreja. Passado um tempo depois, algumas semanas depois, a irmã falou: o senhor achou que eu não estava no Espírito Santo? Eu falei com a irmã assim: irmão, tenho certeza que você não estava no Espírito Santo. Sabe por quê, irmão? Se o seu marido estivesse lá e ele visse a senhora dando de traseira para cima do outro irmão lá, falei que a senhora estivesse lá dando de traseira para cima do outro irmão, se não fosse o seu filho colocar a mão e te segurar, o escândalo que a senhora ia provocar,
O Espírito de Deus não faz isso. Deus. Dias depois, uma pessoa que estava naquele mesmo lugar, que era macumbeiro, falando que rodou junto, mas não estava no Espírito porque o guia baixou. Estou te falando, irmão, se você não tiver discernimento das coisas, por que tem crente que não gosta de mim? Eu sei que tem crente que não gosta de mim porque eu não fui chamado para pregar o que eles gostam. Eu não fui chamado para poder pregar o que eles gostam. Porque quanto mais a gente se alinha à palavra do Senhor, mais a gente percebe que a gente precisa aprender e endireitar as nossas vidas. Mas quando você vai deixando a palavra de lado, você vai se alinhando ao modo das pessoas. O que as pessoas mais gostam, o que as pessoas mais aplaudem, o que as pessoas mais comentam achando graça, o que elas mais riem. Não, nós não fomos chamados para esse conceito. Então o que é que faz essas pessoas serem chamadas, como fala aqui o verso 39? É que diz respeito a nós. Ele está dizendo aqui, diz respeito a vós. Aleluia. Diz respeito a mim, diz respeito a cada um de nós. Se o nosso comportamento dentro da igreja não for um comportamento adequado, há pessoas que não voltarão no culto. Não voltarão. E aí vai para aquilo que Jesus diz: eles não se salvam e chamam a porta. Eles não entram, não se salvam e ainda atrapalham os outros se salvarem. E aí o grupo do roda-roda, ó. E quando os irmãos ficaram comigo, pastor, você não podia ter falado, irmãos, eu não podia ter falado, não podia ter largado e não ter agido. Porque você não vai para um culto, você vai para fazer uma oração e de repente tem um monte de crente rodando e pulando e fazendo e blá blá blá. Irmãos, tu tem ocasião. Se você está num culto, você vai para um culto, o lugar é isso aqui, ó, igreja. Você tem que vigiar. A igreja, por exemplo, está cheia de gente aqui que não é crente. Aí de repente você começa a pular. Tem pessoa que você vai causar escândalo. E a Bíblia não nos dá nenhum aval para promover algo que escandalize o nosso próximo. Não nos dá nenhuma permissão. Fisionomia. Vou olhar para o irmão, vou olhar atravessado. Eu vou olhar para o meu irmão, vou olhar para ele atravessado. Aí o irmão começa a falar assim: o pastor está olhando de cara feia para mim. O ambiente da igreja é muito perceptível. O ambiente de um culto é muito perceptível, porque a gente deveria entrar na igreja com os olhos fechados e sair com os olhos vendados. Mas sabe o que a gente faz? A gente entra na igreja e começa, né? O calçado vai avançando. Ficando. Olha o tênis do irmão José, olha, chique. Olha a novidade do calçado arrasando. Você também está com dinheiro sobrando. Aí a gente começa a permitir que o diabo entre na nossa vida para fazer deduções acerca do outro. O irmão que às vezes entrou na hora, irmãos, você tem o dever de entrar na igreja e procurar cumprimentar os irmãos. E não é só na igreja, não, lá fora também. Mas aí a gente larga das coisas que devem nos levar para a comunhão, para pensar nas coisas, muitas das vezes, e começa a dividir a gente. Né? Tá vendo lá? Comprou aquele calçado, lá. Tá vendo? Agora está se achando. Tá vendo? O irmão José com aquela camisa branquinha dele, está se achando. E quantos de nós estamos cansados de ver os homens entrar na igreja, as mulheres entrar dentro da igreja, e estão, amados irmãos, com o espírito de Janes e Janes, espírito de resistência, espíritos de rebelião. Não é espírito de comunhão, não, é espírito de rebelião, espírito de resistência. Nós não viemos no culto para poder ficar observando se a roupa, o calçado. Nós viemos para o culto para a gente apresentar a nossa adoração
Senhor, e se Ele agradar, Ele vai fazer contigo como foi com Abel, Ele vai receber. Mas se você vem para a igreja igual Caim, vai apresentar o que não agrada o Senhor, e você vai carregar uma marca ruim. Diz respeito a mim, diz respeito a você. Eu não vou na igreja por causa de fulano e tal. Você não vai na igreja por causa de fulano e tal. Não, você não vai na igreja por causa de você mesmo. Porque se você pensasse pela sua própria vida, pensando que a salvação não é aquela pessoa que você tem divergência, tem diferença de pensamentos, de comportamentos, não é aquela pessoa que vai te salvar e nem vai te colocar no inferno. Mas se você não está seguindo Jesus, está seguindo homens, você está colocando os seus próprios pés no inferno. Diz respeito a nós, isso quer dizer que as nossas atitudes dizem muito a respeito daquilo que a gente vai chegar na vida. E ele continua dizendo que com muitas outras palavras, isso testificava que era uma advertência. A igreja precisa ser advertida. A gente precisa ser advertido contra os sentimentos que muitas das vezes têm pairado nas nossas vidas nesse tempo. Pastor, tem hora que dá vontade de chutar o balde. Chuta o balde não, irmão. Compra uma bola de ferro, chuta uma bola de ferro. Sabe que às vezes, se todos nós resolvêssemos chutar o balde, a gente ia ser chutado por muita gente também. Está entendendo? Porque às vezes a gente acha que a gente vai brigar com o outro porque a gente está com razão, e tem muita gente que tem diferença com a gente também. O diabo usa para poder fazer o mesmo com a gente. Jesus falou assim: o que quereis que os homens vos façam, façais primeiro. Se eu quero que a minha irmã me ame, eu preciso amar a minha irmã. Se eu gostaria que o meu irmão me amasse, eu preciso aprender a amá-lo primeiro. Ou seja, aquilo que deve reverberar na nossa vida são atitudes que saem de dentro para fora. E você só vai entregar na igreja, no altar do Senhor, aquilo que está cheio no seu coração. Você vai entregar aquilo que está cheio. E aí você vai ver que tem muito crente, pastor, mas eu vou para a igreja, lá está cheio de gente lá que xinga, está gente cheia de igreja, gente lá na igreja que faz isso e faz aquilo outro, irmãos, aí tem que ir para a igreja mesmo. Ele tem que ir para a igreja mesmo, porque se for para outro lugar, pior. E tem que ir para a presença do Senhor, para Jesus, e abrir o coração para Jesus transformar a vida dele. Porque já foi citado aqui, né? Como mencionado, louvado seja o nome do Senhor. Pedro falando: para onde eu irei? Para onde eu vou fugir? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Ou seja, Pedro era como um zero à esquerda. Precisava de mudança na vida dele, precisava de transformação. Ele ia correr para outro lugar? Não, era só Jesus mesmo. Aleluia. A gente só muda, irmão, quando a gente realmente deseja. Isaías vai dizer, né, louvado seja o nome do Senhor, a importância, né, de converter. Jeremias capítulo, em Lamentações, Jeremias capítulo número 5, versos 22, 23, se não me engano, ele vai dizer ali: converte-nos e realmente seremos convertidos. Tem pessoas que vão até o batismo, elas passam pelo batismo, passam até o ritual das águas, é muito bonito para fotografia, mas muitas vezes falta testemunho no dia a dia. Não adiantou nada o batismo nas águas, porque ela não abriu o coração para Jesus, ela não permitiu uma literal transformação na sua vida. Então essa igreja, louvado seja o nome do Senhor, essa igreja está dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Pedro está dizendo para eles: salvados da geração perversa quer dizer que os cristãos precisavam ser diferentes, não podiam ser iguais os que estavam lá no mundo.
Será que nós estamos andando e perdendo o tempo todo, igual, né? Elias que comeu e andou 40 dias e foi para um lugar achando que ali que era vontade de Deus e voltou? É como andando à toa. Será que você está caminhando, andando à toa, buscando por nada, para não ser curado, não ser transformado na sua essência? E o que agrada desse texto é que o comportamento daqueles cristãos, Deus operava de uma maneira tão grande, que quanto mais eles viviam dessa experiência, mais Deus agregava na igreja. A igreja só crescia. O que faz uma igreja crescer? Comunhão. Quanto mais você preza pela comunhão, mais Deus trabalha. E o que acontece? Louvado seja o nome do Senhor, que esse texto vai dizer que eram agregadas muitas pessoas. E outra coisa é que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na comunhão, no partir do pão, nas orações, havia temor, havia maravilhas, sinais que os apóstolos operavam constantemente. Você fala assim: meu Deus, eu não vejo cura na igreja, eu não vejo milagre na igreja. Mas veja se você tem prezado pela comunhão, veja se você tem orado, veja se você tem procurado andar na palavra, veja se você tem procurado vir para a igreja para a hora da oração. Veja se você tem chegado no culto para participar da abertura e não chega na metade do culto, não chega no final do culto. Veja como você se comporta. Veja se você está sendo um homem digno, uma mulher digna que receber sinais, maravilhas do Senhor na sua vida. Aleluia! Porque uma coisa está intrinsecamente ligada à outra. Se nós abrirmos uma semana de oração aqui, vamos abrir uma semana de oração aqui, vamos trazer aqui, olha, a cada 1 hora um irmão vai orar. 1 hora da meia-noite a 1 hora da manhã, o outro de umas 2, de outra 2, 3, e vai 24 horas e todos os dias. Sabe o que vai acontecer? Vai chegar dia que vai chegar e vai falar: pastor, eu estou cansado hoje, não vai dar para mim. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu já passei por isso. Todos nós aqui já passamos por isso. A gente muitas das vezes não tem priorizado, não tem valorizado aquilo que é para edificar a nossa vida. A gente não tem trabalhado por isso. Nós não temos visto homens e mulheres valorizando a essência de uma comunhão na igreja. E a comunhão da igreja. Porque na igreja você reúne aqui, mas na igreja você procura ter uma comunhão lá fora. Irmão, se a gente olhasse para o que diz a palavra, quando Jesus dispensa os seus discípulos para ir pregar e falar: a ninguém salveis pelo caminho, não leveis alforje, não leveis sandália, não leveis cinto. E um dia eu comecei a me perguntar: mas por que Jesus falou para ele não levar nada e nem tampouco saudar alguém pelo caminho? Puxa vida, você vai fazer a obra de Deus. E aí me lembrei do texto lá de Jonas capítulo 1. Que quando Jonas estava lá no porão do navio, que encontraram ele, começaram a fazer um monte de perguntas para ele. Fizeram um monte de perguntas para ele. De onde você é? O que você está fazendo aqui? Começaram a fazer um monte de perguntas para ele. Porque na cultura judaica, encontravam pelo caminho, começava aquela conversa. Né? E o que tem faltado na igreja? Conversa. Mas na conversa lá do culto? Não é conversa lá do culto, não. Conversa eu digo aqui, de ter comunhão. Ô irmão José, como é que o senhor está? Irmão José, deu certo o trabalho durante a semana, ficou nervoso, que às vezes uma massa caiu, esbarrou na tinta. Ô irmão Gesiel, como é que está lá o trabalho? Está tudo bem? Você tem faltado? Comunhão. Só que por uma ocasião especial, Jesus falou com os seus discípulos: a ninguém soubeis pelo caminho, vocês têm uma missão de ir em tal lugar. E não era para levar nada que pudesse sentir falta. Porque se roubasse a sandália, aí eu não vou não, porque eu estou descalço. Se roubasse o alforje com
algumas moedas, algumas pratas, ou talvez tivesse algum diamante, algum recurso financeiro para poder comprar alguma coisa pelo caminho. E eu falo assim, nós não vamos lá porque nós não temos dinheiro, não temos recurso. Então Jesus falou, não saudeis inimigo no caminho, mas vão para poder cumprir essa proposta. Porque havia algumas rotas, e as mesmas rotas, inclusive, a qual os hebreus deixaram de fazê-la em caminho da terra prometida. A rota dos roubadores, dos ladrões. E Jesus falou, vocês não levem nada para que não tenham nada do que se queixar no caminho. E quando a gente, presta atenção aqui, e quando a gente começa a ficar preso, presta atenção nisso, a coisas materiais, a gente começa a condicionar a obra de Deus às coisas que a gente perdeu. Aí eu não vou no culto hoje não, porque eu não tenho a minha roupa, né? Eu não vou no culto hoje não, porque a minha roupa, ela não vai no culto é por causa da roupa, não. Não vai no culto é porque não teve compromisso com Deus. Ah, pastor, mas o tempo molhou essa semana toda, choveu uma semana inteira. A roupa, beleza, não tem uma muda de roupa seca. Beleza, não tem uma muda de roupa seca. Mas ela tem uma muda de roupa velha. Ela tem uns buraquinhos lá. Bota uma roupa adequada, que dá para tampar os buraquinhos, dá para vir na igreja, não é? Não, mas a gente arruma toda a justificativa. Jesus falou para a gente, para que não levassem nada, para que não sentissem. O que está faltando na igreja? A gente quer viver de aparência. Vamos para uma comunhão de aparência. Não, irmãos, nós não podemos viver de comunhão de aparência. A gente tem que viver uma comunhão de essência. Aleluia! De essência. O que adianta nós virmos para a igreja enfeitados iguais uma árvore de Natal e a gente não tem nenhuma essência? Uma árvore de Natal que não canta, uma árvore de Natal que não dá glória, uma árvore de Natal que não cumprimenta, uma árvore de Natal que não fala com o irmão. O que adianta a gente andar bonito com o nosso exterior e a gente está na igreja e a gente não consegue dar um abraço com uma pessoa que está precisando e não consegue ter comunhão com alguém que chegou? Ô meu irmão, volte sempre, né? Tem um estudo na quarta, tem um estudo na sexta, domingo pela manhã. E que adianta a gente andar em aparência? Então Jesus falou, vocês não vão levar coisas que vão atrapalhar o propósito. O propósito. O ano passado eu passei 5, 6 meses aí sem carro. E nesse período eu andei ruim. Andei ruim literalmente. E não é por causa da falta de carro. Foi que no período eu também tive umas dor na coluna. Teve dia que eu desci aquele morro aqui para chegar na parte da creche de embaixo, aqui que é o trajeto mais curto. Teve dia que eu desci um morro assim, ó. Por causa de dor na coluna. Se eu apressasse, eu passo o negócio cara. De repente eu podia ter falado assim, ô irmão fulano e tal, faz o culto lá agora de manhã, faz o culto na igreja lá, porque para mim não vai dar. Mas eu pensava assim, Deus, eu estou com dificuldade para poder ir lá na escola, levar as crianças e buscar. Por que eu não posso ir na casa do Senhor com todas as minhas dificuldades? Triste ou alegre? Com calor ou com frio? Com tempo limpo ou chovendo? Eu não posso colocar limitações para poder ter comunhão na igreja. Porque às vezes você fala assim, eu não vou ter comunhão na igreja hoje, eu não vou na igreja hoje, porque hoje eu estou muito triste, não, eu pedi isso, eu pedi aquilo outro, não deu certo. Não, irmãos, a gente tem que ir para a presença daquele que pode suprir as nossas necessidades. E quanto mais você fica em casa, mais o inimigo se apodera. A ausência da comunhão, o inimigo aproveita. A ausência de comunhão, o inimigo vai aproveitando, vai falando na sua mente, vai falando no seu coração, tá vendo? Ninguém preocupa com você. Lá naquela igreja ninguém gosta de você, ninguém dá bola para você, ninguém ora para você, ninguém fala com você, ninguém vem à sua casa, e às vezes a gente está precisando, até eu mesmo, quantas vezes
certinha dele, está vendo aí? Você ora para tanta gente, mas ninguém vem cá orar para si. Mas nem por isso a gente vai abrir a brecha no coração, não abre porta para o inimigo entrar e fazer discórdia, e fazer divisão. A gente repreende ele. E ainda precisando, a gente ainda tem que orar para os outros. E ainda a gente com dificuldade tem que fazer para os outros. E glórias a Deus. Louvado, bendito seja o nome do Senhor. E ele vai aqui dizer ainda que em cada alma havia temor e maravilhas faziam pelos apóstolos. Eles criam, todos que criam estavam juntos, haviam coisas em comuns. Eles perseveravam unânimes de todos os dias do tempo, partindo o pão de casa em casa, comendo juntos com alegria e singeleza. E a gente vem para a igreja para poder participar com uma alegria, ter comunhão. E o texto vai dizer que caindo na graça de todo o povo todos os dias, o Senhor acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar. Que coisa maravilhosa. A gente tem que procurar orar para Deus acrescentar por meio de nós. Por meio de nós. E o Espírito Santo usa sempre aqui, às vezes numa oração. É um testemunho com a irmã, com o irmão, às vezes conta que Deus está usando para alguém. Eu nem ouvi. Tem sempre alguém ouvindo coisas que estão acontecendo. Tem sempre alguém recebendo a palavra. E ali a pessoa, às vezes, ela não é certa, ela não é perfeita. Mas é exatamente essa pessoa que é imperfeita, que a gente tem o dever de estar orando para Deus fazer uma grande obra. Amém? Você pode aplaudir Jesus? Aleluia. A nossa missão não é fazer para agradar a nós mesmos, é fazer para agradar o Senhor. Agradar os céus. Ter comunhão. A partir de hoje, você vai andar pelas ruas, procurar ter comunhão. Você vai para o trabalho, ter comunhão. Trabalho, ter comunhão. Na igreja, ter comunhão. Na sua casa, vizinhança, comunhão. Trabalha, pensa na comunhão. Porque o lugar onde o inimigo começa a causar divisão, contenda, a comunhão vai sendo destruída. As pessoas começam a se olhar atravessadas umas com as outras. E não é isso que Deus tem para nós. Amém? Nós vamos orar nesta manhã. Você que